Bom dia, pessoal, com muita alegria. Bom dia, minha gente querida. Bom dia, paz e bem para todos. Sejam bem-vindos. Um bom dia para todos, é uma alegria estar aqui em conjunto com todos vocês, aí os ouvintes e os participantes. Que Deus nos abençoe. Bom dia, queridos irmãos, e sejam bem-vindos e um excelente dia para todos. Um abraço. Bom dia, turminha amada, bom dia, com muita alegria. Bom dia, muito bom estar aqui, com muita alegria estou. Bom dia. Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe nessa linda manhã de quarta-feira. Muito bom amanhecer e ver tantos sorrisos lindos e tantos bons dias lindos. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado a todos vocês, um bom dia a todos de coração. Que Deus nos abençoe neste momento de reflexão em torno de um tema muito interessante, também um pouco, eu diria assim, espinhoso para que a gente falasse, né? Mas como as rosas têm espinhos e nós precisamos de tomar cuidado para não ferir as mãos quando a pegamos, é preciso então da gente ter muito carinho naquilo que nós vamos estudar hoje e vamos pedir o Theo para nos ajudar aí na apresentação, né, Theo? E colocar para nós aí o título, facciosismo. Facciosismo. Nós vamos ler a mensagem de Emmanuel, que pertence ao capítulo 36 do livro Vinha de Luz, e depois nós vamos voltar aos temas, né, para que a gente possa entendê-lo um pouco mais. Emmanuel se embasa na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 14, que diz: Mas, se tendes inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Toda escola religiosa apresenta valores inconfundíveis ao homem de boa vontade. Não obstante os abusos do sacerdócio e a exploração interior do elemento humano, as fantasias de culto exterior, o coração sincero a beneficiar-se amplamente na fonte da fé, iluminando-se para encontrar a consciência divina em si mesmo. Mas em todo instituto religioso, propriamente humano, há de se evitar um perigo, o sentimento faccioso, que adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais. Católicos, protestantes, espiritistas, todos eles se movimentam ameaçados pelo monstro da separação, como se o pensamento religioso traduzisse fermento da discórdia. Infelizmente, é muito grande o número de orientadores encarnados que se deixam dominar por suas garras perturbadoras. Espessos obstáculos impedem a visão da maioria. Querem todos que Deus lhes pertença, mas não cogitam de pertencer a Deus. Que todo aprendiz do Cristo esteja preparado a resistir ao mal. É imprescindível, porém, que compreenda a paternidade divina por sagrada herança de todas as criaturas, reconhecendo que, na casa do Pai, a única diferença entre os homens é a que se mede pelo esforço nobre de cada um. Então, meus amigos, este tema, né, voltemos lá ao versículo, para que a gente possa trabalhar a ideia. Este tema é muito interessante. O versículo inicial, Tiago fala então: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso
em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Interessante esse trabalho de Tiago, né? Aquilo que ele nos traz, porque faccioso, como já colocou aí o Fausto para nós, né? Que significa o lado de uma facção, um grupo dissidente, ou um grupo de sectaristas, de sectários, né? E cuja opinião, muitas vezes, são aquelas opiniões que são influenciadas por uma ideia, por uma pessoa, por uma situação, até mesmo por um jornal, por exemplo. Portanto, não são objetivas, são parciais, não veem no total. Isso nós entendemos como uma facção, uma separação. Não é? E o facciosismo seria essa atitude do faccioso, um gesto faccioso, com relação a outra pessoa, como a intolerância, a intransigência. Né? Então, esta ideia que Tiago nos trouxe aqui é muito interessante, porque só há sentimento faccioso quando há inveja, quando nós queremos aquilo dos outros, que nós queremos para nós aquilo que os outros têm, mas que eles também não tenham. Isso, então, existe uma separação. Mas vamos nos situar na passagem do Evangelho, nesta carta de Tiago, no capítulo 3. E ele faz uma abordagem muito interessante, como os cuidados que nós devemos ter com a palavra. Diz ele que, nesta passagem, que nós pomos freio nas bocas dos cavalos, com esta metáfora, né? Para que os cavalos nos obedeçam e conseguirmos dirigir todo o seu corpo. Assim também, diz ele, é a língua um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo pode incendiar. Então, nós temos que tomar cuidado com a palavra, como se fala. O Fausto lembrou das paixões, das emoções. Né? Na realidade, Kardec vai nos dizer que as paixões são como um corcel. Se nós não segurarmos as rédeas desse corcel, eles podem atropelar. Mas o que sai da boca do indivíduo é o que parte do coração, portanto, de um sentimento. O que sai da boca é que vai macular, como nos ensina Jesus. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a palavra, como se fala, e também como se ouve. Porque no momento em que nós falamos, nós atingimos o mundo interior dos outros. No momento em que nós ouvimos, nós somos atingidos dentro do nosso mundo interior. E podem despertar paixões nocivas. Então, nós precisamos de levar em conta que existe, na realidade, uma lei moral, né? Essa lei moral que se chama lei da sociedade. Nós somos seres gregários, nós necessitamos de viver em sociedade. Os espíritos nos falam que a vida social está na natureza. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Veja que os espíritos colocam as faculdades da alma de uma forma geral, as faculdades do indivíduo, mas eles colocam uma que é evidenciada. Deus não lhe deu, não deu ao homem, não deu às pessoas, inutilmente a palavra. Então, a palavra é um poderoso meio de comunicação. As faculdades da alma, elas se expressam na grande maioria das vezes pela palavra falada e pela palavra ouvida. Porque esta ouvida mexe com o nosso mundo interior e nós reagimos de uma forma a colocar a palavra em consequência das ações interiores. Por isso o apóstolo fala para nós, Tiago nos fala,
da necessidade de controlar a língua. A língua. Mas também como nós vamos controlar o ouvido quando alguém fala conosco. E Tiago ainda continua nos falando, né, que com a língua nós dizemos e bendizemos a Deus e Pai, mas com ela também nós amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Como diz Tiago também, da mesma boca procede bênção e maldição. E ele recomenda, meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Então, quando nós somos ouvintes de qualquer ação externa, de palavras de outros, bênçãos ou maldições, não importa, podemos medir as emoções que sentimos. As emoções de raiva, tristeza, alegria, medo, afeto. Podemos aprender a lidar melhor com essas situações, controlando pelas rédeas, como se controla um cavalo, um corcel, controlando para lidar melhor, de forma que este princípio das paixões, que é bom, ele possa ser bem utilizado nas ações que teremos. Quando nós consultamos o livro Consolador, Emmanuel, na questão 344, ele nos fala sobre amar o próximo. Amar o próximo, né? É interessante quando ele nos coloca que a sujeição passiva do atrevimento ou a grosseria pode dilatar os processos da força e da agressividade. Mas, ao receber as suas manifestações, saiba o crente pulverizá-las com o máximo de serenidade e de bom senso, a fim de que sejam exterminadas em sua fonte de origem, sem possibilidade de renovação. É dentro deste processo de trocas, né, de comunicação, pela própria palavra e muitas vezes pelas situações físicas, que ele nos fala quando comenta nesta questão a respeito de que nós devemos ser sempre passivos, cabecinha baixa e coloca, né? Sim, ele diz que sim. É bom que seja assim, mas saiba o crente pulverizar todas as ações externas em relação ao anterior com o máximo de serenidade e bom senso, ou seja, buscar aquilo para que não sintamos tão impacto dessas paixões ruins que venham ao nosso encontro, que venham para dentro de nós. Porque assim nós podemos exterminar na fonte qualquer situação de facciosismo, de sectarismo, de inveja ou de qualquer outra ideia ruim. Mas sabemos pulverizar, tirar o jato ruim e fazer com que aquilo pulverize, porque assim nós vamos trabalhar melhor. Depois dessa pequena digressão em torno do versículo, vamos voltar ao texto de Emmanuel, quando ele começa a dizer para nós assim: toda escola religiosa apresenta valores inconfundíveis ao homem de boa vontade. Não obstante os abusos do sacerdócio, a exploração inferior do elemento humano e as fantasias do culto exterior, o coração sincero beneficiar-se-á amplamente na fonte da fé, iluminando-se para encontrar a consciência divina em si mesmo. Veja que é aquilo que nós começamos a dizer. Há uma lei de sociedade. Nós estamos vivenciando constantemente as formas de comunicação para que a gente possa realmente trabalhar iluminando a nós mesmos para que possamos encontrar esta consciência divina que não está fora de nós, está dentro de nós. Toda escola religiosa, né, podemos dizer que estamos buscando a verdade sobre Deus,
sobre a imortalidade da alma, a continuidade da vida, não importa que nome que essa escola religiosa tem, mas significa também um local de reunião de pessoas, uma sociedade onde a comunicação se expressa pela palavra. A palavra lida, dita, ouvida, meditada, para que possamos encontrar verdadeiros valores, os valores inconfundíveis da verdade, se estivermos com este espírito de boa vontade. Na Revista Espírita de 1868, de dezembro, Kardec vai nos dizer que o Espiritismo realmente é uma religião, se nós entendemos esta palavra religião no seu sentido filosófico. Portanto, ele será uma escola religiosa, sim, porque ele diz que uma religião, em sua acepção ampla e verdadeira, é o laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos e de princípios e de crenças de valores. O laço estabelecido numa escola religiosa, numa religião, pois, qualquer que seja o objeto, é, pois, um laço essencialmente moral, que religa os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações, e não é somente um compromisso material, que esse compromisso material se quebra à vontade, ou então o cumprimento de fórmulas externas que falam mais aos olhos do que ao espírito. Quando ele diz, então, que o efeito desse laço moral é de estabelecer entre as pessoas, aqueles que unem, é consequência dessa comunhão de objetivos, de pensamentos, de sentimentos, estabelecer a fraternidade e a solidariedade, a indulgência e a benevolência, nós vemos que o Espiritismo está trabalhando em nós não a facção, não o faccionismo, nem o sectarismo, não as separações, mas muito mais este sentido de agregar, de religar nossos corações. Por isso, uma escola religiosa é onde nós vamos aprender a nos unir neste sentimento de fraternidade e de solidariedade, na comunhão de objetivos, de sentimentos, desenvolvendo as virtudes da indulgência, da benevolência mútuas. Os valores da caridade de uns para com os outros, como o Fausto muito bem lembrou. Veja, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Agir para com os outros como nós gostaríamos que os outros agissem para conosco. Este é o profundo ensinamento de Jesus, que é o mesmo de amar ao próximo como a si mesmo. Este segundo mandamento. Embora nós todos estamos dentro da paternidade divina, que é o primeiro mandamento. Além disso, ele está nos dizendo, neste texto aí que nós estamos analisando, que não importa o que os outros fazem, se nós estivermos com o coração iluminado pela fé, para esse encontro do reino de Deus dentro de nós mesmos. Como vamos ouvir ou receber? Como vamos ouvir ou receber estes impulsos externos que nos atingem os nossos sentimentos? Se estamos nessa escola religiosa, é para que desenvolvamos realmente esses sentimentos de tolerância, de solidariedade, não de inveja, mas de fraternidade, religando esses corações. Embora eu esteja aqui matriculado para aprender, todos nós estamos, a lição do Senhor é meu dever de casa, fazê-la. Trabalhar por essa renovação, mesmo que explorado de forma inferior, mesmo que os que me passam sejam apenas fantasias exteriores. Por isso, devo ouvir com caridade. A consciência divina não está fora de mim, mas está dentro de mim. Então, Emmanuel continua
né? E diz para nós o seguinte: em todo instituto religioso propriamente humano, há de evitar um perigo, o sentimento faccioso que adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais. Católicos, protestantes, espiritistas, todos eles se movimentam ameaçados pelo monstro da separação, como se o pensamento religioso traduzisse fermento de discórdia. Veja que importante nós lembrarmos disso. E Tiago diz para nós: mas se tendes inveja e sentimento faccioso em vossos corações, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Assim, meus amigos, nesta nossa instituição religiosa, nesta que nós estamos matriculados, é que nós precisamos ter muito cuidado com a nossa forma de falar, com a nossa forma de ouvir. Jesus vai nos ensinar que o que semeia, semeia a palavra. Portanto, a nossa palavra, ela deve ser impecável, imaculada. Dizer sempre a verdade, mas com caridade. A verdade com bondade, não a verdade com falsidade, com hipocrisia, e nem a verdade com crueldade. Quando nós falamos a verdade com bondade, nós estamos trabalhando a caridade em nós. Nós estamos erguendo, sendo indulgentes e não facciosos. A palavra é uma ferramenta muito poderosa que nós temos. Nós devemos usá-la sempre para a verdade, para o bem. E assim como a palavra é capaz de construir, também é capaz de destruir. Ela é capaz de destruir em questão de momentos. Por isso é que é importante nós estejamos muito atentos a tudo que nós estamos participando. Não façamos as fofocas. Elas só espalham veneno que pode voltar contra nós mesmos. Não é? Nós temos que tomar cuidado, por exemplo, nessa situação que nós estamos vivendo, que existem polarizações políticas, cheias de ideologia, para que nós não compartilhemos essas separações. Temos que ter, na realidade, a ideologia do bem, do amor ao próximo, a ideologia da fraternidade, da solidariedade, da cooperação, mas sem difundir a fofoca, que pode ser por meio, por exemplo, do WhatsApp. Aquilo que nós estamos levando são palavras escritas. São palavras que serão ouvidas e que serão ditas. Olha que importância que nós devemos dar a tudo que nós façamos, que a nossa palavra seja impecável. Nós vamos aprender com Jesus também que bem-aventurados aqueles, né, que têm os olhos de ver e os ouvidos de ouvirem. Os olhos e os ouvidos. Os olhos porque os olhos veem e os ouvidos porque ouvem. Porque nós não devemos, por exemplo, tirar conclusões precipitadas de qualquer situação. Os nossos dramas, tristezas, eles existem para nós porque nós acreditamos que as nossas conclusões é que estão sempre corretas. Então, isto equivale àquele orgulho que o Fausto nos disse. Porque nós não queremos discutir as ideias no sentido não de discutir para disputar, mas discutir para aprender. Imagine o dia que a gente não tira conclusões precipitadas sobre o nosso parceiro, nossa parceira, nossos filhos, as pessoas, sobre as pessoas que nós relacionamos. Por exemplo, a gente está em um determinado lugar e duas pessoas conversando. Aí uma olha, a outra olha e dá aquele sorriso. O que a gente pensa? Olha, estão falando mal de mim. É a primeira impressão, muitas vezes, é isso. Porque se dá aquele sorrisozinho assim, amarelo, né? A gente pensa logo e tira conclusões.
Esta pessoa está olhando para mim. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa ruim aqui. Eu estou com a cara feia, esqueci, botei um laço de fita na cabeça. A gente pensa uma série de coisas, mas nós não pensamos o seguinte: se eles estão sorrindo para mim, que beleza, vou sorrir para eles. Devolver com amor, mesmo que as situações sejam diferentes. Mas a gente quer tirar conclusões precipitadas. Então, a forma mais fácil de evitar confusões e até mesmo desconfianças é perguntar e não deduzir. Quantas vezes, né, a gente não entende algo? E uma vez que a gente ouve a resposta, será que não sobrará assim, um espaço para falsas conclusões? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com essas conclusões. Não tirar conclusões a não ser pela verdade, buscando sempre a verdade, de uma forma sempre caridosa, naturalmente. Com Jesus, nós aprendemos também que quando nós entramos numa casa, devemos saudá-la. Se esta casa for digna, desça sobre ela a sua paz. Mas se ela não for digna, torne para si esta paz. E se ninguém receber, nem ouvir as palavras que ditamos, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudimos o pó dos nossos pés. Ou seja, o que Jesus quer dizer para nós com isso? Para que a gente não leve nada para o lado pessoal. Não devemos sofrer pelo que os outros dizem de nós, a respeito da gente. Por isso que a forma de ouvir é importante. Se for motivado por nossos atos, nós devemos agradecer àqueles que falam mal de nós. Não tem problema. Porque assim nós vamos aprender a melhorar. Aliás, muitas vezes são os inimigos que nos apontam os reais defeitos que temos. Os amigos, às vezes, procuram escondê-los. Por isso que Jesus nos convida a amar os inimigos. Porque eles nos falam a verdade, às vezes, não de forma caridosa, mas nós podemos pulverizar aquela situação para que a gente aprenda a trabalhar melhor o nosso interior com maior esforço. Lembra que a Alda falou do esforçômetro, né? Então, isso é um processo. Se não for verdade, para que nós vamos sofrer? Cada um vive num mundo bastante diferente do outro. Levar tudo para o lado pessoal significa presumir que as pessoas conhecem o nosso mundo interior, e não é possível. Então, veja, quando a gente leva para o lado pessoal, nós estamos fazendo esse processo de sectarização, de facciosismo. Nós estamos separando, nós estamos partindo. Esse é o pensamento do mundo, das pessoas, não o nosso. Se a gente estiver, então, imune a essas opiniões e ações dos outros, nós evitaremos sofrimentos desnecessários. Quantos foram aqueles que agrediram Jesus pela palavra, tentando abordar Jesus de forma diferente, de forma a provocá-lo? E ele sempre manteve a dignidade, fazendo com que os outros refletissem naqueles ensinamentos. Eu devo pagar o tributo, Senhor? E Jesus dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, fazendo refletir o homem nas suas próprias responsabilidades. Jesus também nos ensina, e nós estamos vendo deste texto que Emmanuel, esses dois trechinhos que Emmanuel trouxe para nós, né? Sobre este processo de intercomunicação. Que Jesus nos ensina que assim como quereis que os homens os façam, do mesmo modo lhes fazei vós também. Veja, Fausto trouxe isso para nós. E nós temos que dar, assim, a devida compreensão disso. O que significa isso? Fazer o melhor de nós mesmos para todas as pessoas. Em qualquer circunstância, nós devemos sempre fazer o melhor. Desta forma, nós estaremos fazendo o bem, o que é útil,
o que será de proveito para todas as nossas relações sociais. Este comportamento cooperativo e não de separação, e não de disputa. Então, se nós fazemos isso, se nós traduzirmos essas ideias para nosso campo de ação maior, que é dentro do lar, naturalmente nós vamos trabalhar muito melhor nas situações externas. Eu sempre lembro que o lar é que exporta o caráter da sociedade. Se a nossa sociedade está vivendo essas facções, essas situações, como é que nós estamos dentro do lar? Veja que existem muitas situações complicadas, separações entre pais e filhos, né? Por causa de política, por causa de futebol, não é isso? Que coisa triste. Então, quando nós pegamos um texto deste de Emmanuel e trabalhamos, olha como que amplia a nossa capacidade de olhar esses problemas de uma forma diferenciada. Então, Emmanuel continua, né, e complementa aí para nós, concluindo este texto, ele diz que, infelizmente, é muito grande o número de orientadores encarnados que se deixam dominar por suas garras perturbadoras. Espessos obstáculos impedem a visão da maioria. Querem todos que Deus lhes pertença, mas não cogitam de pertencer a Deus. Que todo aprendiz do Cristo, recomenda ele ao final, esteja preparado para resistir ao mal. É imprescindível, porém, que compreenda a paternidade divina por sagrada herança de todas as criaturas, reconhecendo que na casa do Pai, a única diferença entre os homens é a que se mede pelo esforço nobre de cada um. Ao esforçômetro aí novamente, né? Esforço nobre de cada um. Inveja, gente, o sentimento faccioso são grandes obstáculos ao progresso. São nuvens espessas, coisas difíceis, obstáculos grossos que impedem a visão da maioria das pessoas. Nos impedem enxergar com os olhos de ver e nos impedem de ouvir com ouvidos de ouvir. E com certeza as nossas ações serão realmente para beneficiar nossos interesses pessoais. Daí chega o egoísmo. Porque se nós não conseguimos ver com olhos de ver e nem ouvidos de ouvir, brota em nós esta paixão terrível, este vício terrível que é o egoísmo, além do orgulho, naturalmente. Por isso nós precisamos estar atentos. Pertencer a Deus, entender que todos nós pertencemos a Deus, é desenvolver a fraternidade, a união fraterna, que começa dentro do lar. É buscar as soluções para o crescimento da harmonia. Buscar soluções para os problemas, inclusive, que possam trazer. Na realidade, essas soluções possam ser importantes para todos, para que todos possam, interagindo, progredir, sair enriquecidos de todas as relações. Como nos diz Tiago na sua própria carta. Nesta carta que estamos falando do versículo, ele diz assim, a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Veja que ele traz para nós esta nossa necessidade de pertencer a Deus, mas nesta relação nossa constante, um estado de prece,
Não de oração constante, naquele momento, não. É no estado de fazer o bem, de ser útil, de progresso, de crescimento junto com os outros e para com os outros. Nesta lei da sociedade, que Kardec nos diz que a palavra e as outras faculdades da alma foram dadas ao indivíduo para que se possam relacionar cada vez melhor. E vamos lembrar, nós estamos diante de situações muito espinhosas aí na nossa sociedade. Agora, não a nossa casa espírita, porque aqui nós encontramos a fraternidade, esta irmandade, a solidariedade entre as pessoas. Qualquer campanha que se faça rapidamente, todos estão a postos. Os estudos que estão sendo trabalhados, essas ideias trabalhadas, todos participam de uma forma caridosa, não só na forma de falar, mas na forma de ouvir a mensagem. Quando há alguma divisão, alguma visão diferente de um do outro, buscando sempre pela harmonia, sempre esta paz que vem do alto. A casa que nós escolhemos para este trabalho, ela é farta disso, ela é farta de amor. Esses espíritos amigos que nos auxiliam, que buscam manter em nós essa tranquilidade para que possamos trabalhar esta sociedade espírita como nós trabalhamos dentro do nosso lar. É a extensão do lar. Mas, quando nós falamos da sociedade, do nosso povo brasileiro, vamos falar que esse mais perto de nós. Quando nós falamos disso, quando nós olhamos isso e passamos a ser facciosos nesse momento, gente, nós estamos fomentando a discórdia, a desunião. O que pode até mesmo acontecer dentro do lar, briga, como nós falamos há pouco, briga por causa de partido, briga por causa de futebol, briga por causa de assuntos religiosos. Não contempla mais esta época da era do Espírito. Todos nós somos filhos de Deus. Não pode mais haver desavenças entre filhos e pais, entre irmãos, entre amigos, entre espíritas, entre religiosos de uma série de situações. Isso é intolerância, se houver, porque queremos esse ou aquele partido, essa ou aquela ideologia. Queremos, às vezes, colocar a nossa opinião como se ela fosse a mais correta de todas e que estamos longe ainda da perfeição. Precisamos, na realidade, meus amigos, trabalhar na construção da paz. Uma paz que começa em nós mesmos, começa nas nossas relações, começa nesses momentos em que estamos passando, muitas vezes dolorosos, mas a paz não está do lado de fora, a paz está dentro de nós. O apóstolo Tiago, ele vai concluir a carta dele dizendo que o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Sempre lembramos da oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Fazei de mim um instrumento de vossa paz. Corrigindo. A paz do Senhor, que não é uma paz qualquer, não é uma paz do mundo, não é a paz dos haveres, das coisas materiais. Não é essa paz. É uma paz íntima, é uma paz do controle das paixões, do controle das emoções. É uma paz que vem do interior e que ela, entre aspas, contamina. Porque aquele que tem a paz em si
não perde. Ele estava sempre em paz. Este é o processo de nós acreditarmos, por exemplo, neste trabalho nosso interior de sermos justos. Fruto da justiça semeia-se na paz. Então não há como semear justiça, não há como colher justiça sem semear na paz. Então devemos tomar muito cuidado com esta época que nós estamos passando. Sendo convidados para isso, para aquilo, vamos primeiramente atender ao convite de Jesus, ao convite do Espiritismo. Porque Jesus nos convida que quando nós estivermos reunidos, vários reunidos em seu nome, eu estarei em vosso meio. Reunidos em nome de Jesus quer dizer com um pensamento comum, mas não se pode estar reunidos em nome de Jesus sem assimilar os seus princípios, a sua doutrina. Então, o princípio fundamental da doutrina de Jesus, qual que é? A caridade em pensamentos, em palavras, em ações. E esta é a bandeira do Espiritismo. Esta é a bandeira que o Espiritismo traz e coloca na sua haste. E coloca para ela, para que todos vejam. Fora da caridade, não há salvação. Não é fora do centro espírita, não é fora da igreja, não é fora disso ou fora daquilo. Nem é fora da verdade, é fora da caridade, que é um processo de relacionamento. Que é um processo de relacionar para o bem pensar, para o bem sentir e para o bem agir. E nós estamos sendo chamados a cooperar com o Cristo, divulgando e vivenciando em todos os momentos, em todos os lugares, esta sublime doutrina de amor que o seu discípulo Allan Kardec deixou para nós. Meus amigos, essas reflexões que nós fizemos, essas reflexões que estamos levando para o nosso interior, para que a gente possa trabalhar isso com tranquilidade e paz em nós mesmos e muito mais nas nossas relações. Isso vai trazer felicidade, com certeza. Vamos chamar a nossa querida irmã Angélica para que ela possa trazer para nós. Olha, essas flores aí também, eu pedi ao Theo, se fosse possível, né, colocar, porque aqui, aquela pontinha de inveja, sabe? Uma inveja boa. É aquilo. Por que não as flores? Né? As flores como perfumam, como diz a mensagem de Miramês, que trazem a beleza, que trazem o perfume, que traz, na realidade, a alegria para todos nós. E que começa esse mês, o mês da primavera. Né? Então, flores para todos nós. Que sejamos sempre em paz. Belas reflexões, Valdemar. Obrigada. Eu que te agradeço aí a sua presença, as suas vibrações. Agradeço a todos os nossos companheiros, né? Ao Theo pelo esse esforço aí de nos levar a todo momento, toda esta possibilidade de a gente estar comunicando, né? Olha que maravilha. Eu agradeço a todos, viu? E vou deixar com você para você encerrar para nós. Muita paz, Angélica, muita paz a todos. Você também. Então vamos agradecer, vamos elevar o nosso pensamento, o nosso coração a Jesus, a Dr. Bittencourt e toda a sua equipe, por essa manhã de reflexões, de tratamento e de encontro a corações tão queridos. Que essas vibrações de paz deste momento possam ser levados pelos amigos espirituais a lugares onde houver necessidade, nos presídios, nos hospitais,
a todos os irmãos nossos em necessidades. Mestre Jesus, rogamos as suas bênçãos de paz a todo o nosso planeta. E a Ismael, em especial, nós pedimos pela nossa nação, que envolva os governantes em lucidez, em discernimento e muito equilíbrio. Rogamos o seu amparo, Jesus, a todos nós, para que sintamos neste momento renovados na fé, renovados no bom ânimo e na esperança. E que no decorrer dessa semana nós possamos permanecer atentos, vigilantes ao verdadeiro sentido da vida. Agradecidos, nós despedimos-nos, Jesus, rogando a sua paz a todos nós. Que assim seja.